Aí a coisa começa com a imaginação, né? O Einstein costumava dizer que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Eu pensei, o que que flutua e que tem uma expressão interessante? Eu pensei, bom, a Vitória Regia. Aí o primeiro desenho e croquis que a gente fez foi um croquis, umas fotos que eu consegui da Vitória Regia, né? Que são essas plantas flutuantes de grandes dimensões, né? E a primeira ideia que eu tive, considerando os cabos que passavam em cima, era alguma coisa que aflorasse ligeiramente sobre a superfície, né? E da Vitória Regia para a solução foi quase um passo, porque pensei nos grandes círculos, né? Aí a primeira ideia foi fazer ela em concreto. Eram três cálices de concreto e acabou ficando pesado, a gente não conseguiu o benefício que o cliente estava buscando, né, em relação à proposta inicial da prefeitura. Então, junto com o pessoal do Grupo 2, a gente foi discutindo soluções para fazer o necessário para manter a forma, né? Então, a forma do cálice, ele foi substituído por uma estrutura metálica, que você consegue ver o cálice da mesma maneira. E aí a gente conseguiu uma solução muito leve, né? E um efeito bem interessante, né? Ao avaliar as várias soluções, a gente partiu de três apoios, que era o primeiro desenho, eram três ilhas, né, que se articulavam, mas que parecia muito complicado, e a gente chegou nas duas ilhas, né, onde o projeto é constituído por duas partes fixas, né, em estrutura metálica, e duas partes móveis que se abrem no centro, né? E fomos desenvolvendo a ideia de ter um jardim suspenso, né? Entrou o Ricardo Cardim, do Sky Garden, que fez uma pesquisa de espécies existentes na região, e partimos então para essa estrutura, que é constituída por dois grandes pilones, né, de quase 1,5 metros de diâmetro, né, e que foram plantados como se fossem inserts nesse terreno, né? E aí começamos a trabalhar nessa forma, que é uma forma radial, né? Com elementos em balanço e tela para suportar o jardim. E a solução foi tão interessante que ela pode ser fabricada numa usina especializada em estrutura metálica, pré-montada e trazida ao local quase pronta, né? Então a gente fez ela içada, né, e montada com bastante precisão até, né? Ela funcionou muito bem e, para espanto da Bayer, nosso, né, uma estrutura que estava orçada uma ponte convencional em 15 milhões, foi construída com apenas 5. Um projeto que hoje tem bastante visibilidade, foi muito premiado, venceu o prêmio do ASBEA ano passado, o prêmio da PCA. Acho que o papel do Grupo 2, do Renato particularmente, que é com que a gente fala sempre, fundamental para a gente poder ter um projeto elegante, né, racional, assim, sem desperdício de materiais, né, e no final o cliente fica satisfeito, né, com o resultado, que ele não sabe se ele vai ter ou não, mas quando começa todo mundo a falar, que legal, ele começa a ver o que ele comprou, né? A natureza não desenvolve uma ideia para depois alguém projetar se é possível ou não. Ela nasce organicamente integrada, né? Então, poder trabalhar junto com o Renato e com o pessoal das fundações na solução da estrutura, ela, ela foi replicando quase que um processo natural de criação, né? Então a gente, com essa ponte biapoiada, nós pudemos desenvolver um sistema em que você tem duas pontes nas cabeceiras, as duas cabeceiras, trechos biapoiados, né? Onde o perfil da viga ele replica os maiores esforços na área central,
e ficando mais esbelto na ponta das vigas, né? E depois a compensação desse esforço em cima do círculo de apoio através do balanço dos dois pontos que giram, né, sobre o círculo de apoio, né? De forma que houve um equilíbrio estrutural muito interessante entre as duas partes que constituem a ponte, né? E esse trabalho assim de a quatro mãos, né, da engenharia com a arquitetura transformou num projeto interessante e viável, né? O trabalho da engenharia assim, nesses cálculos bem justos, né, vamos dizer, eles são fundamentais para o arquiteto, né?